Então, oficialmente, boa noite. Obrigado. Turma, estranho ter dois cultos iguais, né, mano? O que você achou? Super estranho. Tivemos o culto da manhã, a igreja estava cheia, todos os lugares estavam ocupados de manhã. E hoje à noite até um ou outro talvez não tenha podido vir, mas de fato havia 5 vagas. Não, acho que não tínhamos vagas também, mas enfim, de alguma forma Deus preparou que estivéssemos nós aqui, o que está muito bom, uma alegria revê-los. Fazia muito tempo que a gente não se via, só por uma tela, né? Por uma tela não é a mesma coisa, né? Então, uma alegria estar aqui com vocês. Turma, nós vamos conversar hoje. São 15 anos da nossa igreja. Dos 15 anos dos que estão aqui hoje, seguramente eu sou o membro mais antigo. Tenho 13 anos como membro dessa igreja, 7 anos como pastor da igreja. Então já está na hora do sabático. Vamos esperar, não começa. Ai, querido. Então hoje é um dia muito importante, 15 anos. E o aniversário, irmão, sempre é um tempo da gente pensar um pouquinho. É um tempo de refletir. Para mim, seja qualquer tipo de aniversário meu, ou de casamento, ou do que foi, da igreja, é sempre um tempo de repensar se o rumo que a gente está indo é o melhor, se é necessário fazer algum tipo de ajuste. E o aniversário da igreja esse ano coincidiu com uma série de crises que nós estamos vivendo. Uma crise mundial, uma crise do nosso país, uma crise do meio evangélico, uma crise em vários irmãos da igreja, e coincidiu também com um momento pessoal de reavaliação, de lutas e de crise. E nesse momento, acredito que foram semanas de muita oração, de algum choro, mas de muita reflexão, para que a gente chegasse no que está escrito ali no subtítulo: sem mim nada podeis fazer, é o que nós vamos lidar hoje, mas a ideia de reorganizar as prioridades para os próximos 15 anos. É isso que eu tenho para a gente hoje aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou comentar então o contexto de como eu fui parar nesse texto. Nós vamos ler o texto, eu vou trazer o contexto deste texto, que é João capítulo 15, e depois nós vamos lidar com essa frase: sem mim nada podeis fazer. E depois eu quero terminar com uma aplicação para a nossa igreja, muito específica para a história da nossa igreja. Como então nós chegamos, como que eu cheguei a este texto aqui? Coincidiu então com profundas reflexões desse momento que a gente está vivendo. Gente, a pandemia, eu tenho dito que a pandemia ela não mudou ninguém. Ela não mudou nenhuma instituição, nenhuma perspectiva. Ela simplesmente foi reveladora de quem nós somos como país, como mundo evangélico, como igreja. E algumas coisas que apareceram e que mexeram comigo nesses últimos tempos. Falar em primeiro lugar da indiferença. O que nós vimos no mundo evangélico, que nós temos visto, em termos de não sentir o que está acontecendo, o que aconteceu com várias famílias, é assustador. Um exemplo emblemático para vocês. Um pastor reformado digamos assim, de alto escalão, foi em redes sociais, há algumas semanas atrás, pedir oração. E ele pediu oração por algumas coisas. Ele pediu oração pela abertura de igrejas, é a opinião dele. Ele pediu oração por liberdade religiosa. Veja, nós estamos naquele pico, que já, graças a Deus, está diminuindo. Pediu oração então por liberdade religiosa. Não sei se é uma oração
deste momento. Eu entendi que nós não perdemos a liberdade religiosa, cada um entende diferente. Ele pediu oração por sabedoria às autoridades, ok, é bíblico. Mas nos vários pedidos de oração, ele esqueceu 2. Ele esqueceu de pedir pelas 350 mil, na época, famílias enlutadas. Ou esqueceu de pedir por aqueles que, como pessoas que nós conhecíamos naquele momento, estavam lutando, e que ele conhecia também, estão lutando pela vida entubados numa UTI. Gente, indiferença. Temos vivido tempos também de grande hipocrisia. Vimos teólogos recentemente brigando por uma palavra. Brigas. Mas incapazes de chorar pelos que se perderam ou que estão perdidos sem Jesus. Estamos vivendo um momento de muita ignorância teológica. Então, olha lá, indiferença, hipocrisia, ignorância teológica, ignorância política, ignorância social, econômica. Vivendo momentos de muitas lutas na igreja, pessoas com muitas dificuldades severas e importantes, que precisam de atendimento, precisam de acompanhamento. E aí falando coisas que mexeram mais comigo agora. 15 anos da nossa igreja. E observando o impacto da nossa igreja nessa cidade, se a nossa igreja deixasse de existir hoje, em Atibaia, qual falta ela faria? Talvez para um ou outro aqui, e para a cidade. E finalmente, aquilo que me deixou também mal, foram lutas pessoais. Gente, eu acho que eu tenho uma teologia bonitinha, redonda, acho. Tenho estudado teologia já há algum tempo, com bons resultados. Mas é tão difícil a gente lidar com o que a gente acredita que está correto, mas muitas vezes vivendo na prática, no dia a dia, um tempo de sequidão espiritual. Gente, como que a gente consegue, como que isso é possível? Tem alguma coisa errada. E uma das coisas que aconteceram também, observando as igrejas, o quadro geral dos evangélicos, eu comentei com o Daniel, porque tinha comentado com outro amigo, que também é de uma igreja, uma doutrina super boa, o cara até famosinho e tal, e nós comentamos o seguinte: hoje, a nossa posição como pastores está mais alinhada com teólogos que a gente não gostava e não concorda, do que com a turma que pensa na teologia do jeito que a gente pensa, tipo os reformados. Então, nessa época de pandemia, igrejas mais liberais tiveram uma posição mais parecida de acolhimento com a nossa do que igrejas reformadas. E isso tudo que está acontecendo, então, mexeu comigo. E eu falei, Senhor, o que está errado? Como que a gente chegou a um ponto em que a igreja sai de manhã numa passeata para apoiar projetos que não são dos nossos? A gente tem um rei lá em cima, não um Messias aqui. Independente da sua posição política, mas um pouco de sobriedade. Calma, vamos ver o que está acontecendo. Como que a gente chegou nesse ponto em que pastores querem fazer carreata para abrir igreja? Não é porque está gente morrendo, tem gente da igreja internada. Mas nesse turbilhão, para não deixar só falando dos outros, como que um pastor pode às vezes viver uma vida espiritual pobre? Só que nisso tudo surgiu no meu coração um texto que veio muito forte. Eu vou usar
uma outra palavra. De manhã eu falei tsunami, vou mudar. Hoje está mais frio, chegou uma avalanche. O texto veio e ele começou a entrar no coração e foi mexendo. E é esse texto que nós vamos ler juntos aqui nas 3 versões. Versão Guarizo para cima, que é revista atualizada, linguagem mais formal, mais, como eu diria, mais experiente. NVI, linguagem da nossa geração, Cassiano. E NTLH, que é a linguagem da molecada. Já apontou para o irmão mais novo. Para alguns já tem a Bíblia da criança aqui. Abra comigo, então, João capítulo 15, versículo 5, que é o texto que veio e me foi um soco no estômago. João 15:5 diz assim: Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versão da NVI. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E finalmente, nova tradução da linguagem de hoje: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Turma, e é esse o texto que está no meu coração. Essa frase veio fervendo nas últimas semanas, e a frase é: sem mim nada podeis fazer. Queridos, o cerne do que a gente está vivendo na nossa sociedade, na atuação dos evangélicos, nessa dicotomia entre teologia e vida, não é porque essas coisas, a teologia está errada ou a sociedade em si só tem coisa errada. O ponto é, falando de nós cristãos, é que nos falta um relacionamento real. Nós deixamos uma pessoa de lado. Nós colocamos no lugar dessa pessoa, que é o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, nós colocamos ou outras pessoas, ou outras ideias, ou a própria teologia, ou as preferências políticas, ou o nosso senso de justiça. Tudo isso no lugar ou à frente de um relacionamento, que é o relacionamento mais profundo, pessoal, íntimo, constante, intransferível com o nosso Salvador Jesus Cristo. E é isso que a gente vai conversar hoje, gente. Depois de 15 anos de igreja, eu acho que a gente precisa ajustar um pouquinho o nosso rumo. Nós precisamos voltar ao caminho, irmãos, em que na nossa vida a gente realmente dê frutos, e frutos que permaneçam. Porque o problema, turma, não é o que nós temos estudado, que não está errado, mas o problema é com quem nós temos andado. E eu quero trazer então para vocês agora o contexto em que esse versículo 5 de João 15, ele é trazido para nós. E esse contexto é muito interessante. Muito do que eu vou trazer aqui está num artigo chamado Viticultura, e João capítulo 15, escrito por um camarada que era agrônomo, e era agrônomo com doutorado, especialista em estudo de uvas, e depois ele se converte, estuda teologia, também faz seu mestrado na área da teologia, e ele estuda cultivo da uva no século I, que é diferente do cultivo da uva hoje. E ele faz a interpretação desse texto a partir de como era o cultivo da uva há 2000 anos atrás. Antes de falar do cultivo da uva, só alguma dimensão de como nós estamos em João capítulo 15. João capítulo 15 é um dos 7 eu sou de Jesus. Jesus disse em João 7 vezes, em 7 ocasiões, por exemplo, eu sou a ressurreição e a vida, quando ele ergue Lázaro do túmulo,
Ou ele diz, eu sou a luz do mundo, quando ele cura um cego. Ou então, eu sou a porta, em João capítulo 10. Ou eu sou o bom pastor, em João capítulo 10. Ou então ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou então em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. Enfim, João é um livro em que sempre que há alguma ocasião, Jesus pega aquilo que está acontecendo e ensina os discípulos. Em João capítulo 15, é provável que Jesus estivesse caminhando logo depois da última ceia. Ele está caminhando e talvez passando pelos campos de vinha ali, indo para o jardim do Getsêmani. Ele olha e fala, eu sou a videira verdadeira. Aliás, João capítulo 15 representa os chamados discursos de despedida de Jesus. Porque Jesus aqui já tinha tido a última ceia. João capítulo 13, Judas fica possesso pelo diabo, versículo 27, o diabo entra nele. Judas então sai, vai trair Jesus. E agora Jesus está só com os 11, fazendo aquelas últimas palavras antes de morrer na cruz. E me parece que foi uma longa noite, porque nós temos João capítulo 15, João capítulo 16, João capítulo 17, oração sacerdotal, tudo nesse contexto, depois da última ceia, antes da crucificação, antes dele ser entregue, antes do Getsêmani. Então é um momento de muita tensão, de muita tristeza, e Jesus meio que abre o coração. Uau! E talvez passando perto de uma plantação de uva, ele diz, eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 1. E se você observar esse texto de João capítulo 15, tem duas partes. A primeira parte, do versículo 1 até o versículo 8, Jesus fala só de videira, comparando ele com a videira e os crentes que estão ali com ele, os discípulos, com os ramos da videira. São 8 versículos de analogia. E depois, na segunda parte, dos versículos 9 a 17, Jesus pega essa ilustração da videira e aplica para os discípulos. Há muita especulação sobre o que significa esse texto. Eu sou a videira, quem permanecer em mim, a quem não dá fruto, o Pai corta e tudo mais. Há a primeira posição, que nós não vamos discutir aqui, que diz que as pessoas podem perder salvação. A gente entende que essa posição, por várias questões a gente tem que lidar em outro momento, não se aplica a esse texto. Há uma segunda perspectiva que diz que esse texto está sendo usado por Jesus para dizer que há pessoas em nosso meio que parecem verdadeiros cristãos e que estão aqui, mas porque não dão fruto, nunca foram crentes. Essa posição, por exemplo, do John MacArthur Jr., que é um pastor conhecido nos Estados Unidos, a posição é chamada posição de salvação pelo senhorio. Também não quero falar dela hoje. Eu quero falar da última posição que nós temos adotado neste texto aqui. O que Jesus está ensinando em João capítulo 15 é que para o cristão dar fruto, ele precisa de um relacionamento com Jesus. Um relacionamento constante com Jesus. É isso que o texto está dizendo, e eu vou trazer alguns argumentos aí no texto para vocês. Veja comigo no versículo 2, olha lá. Diz o versículo 2, todo ramo que estando em mim. Jesus está falando para pessoas que estão nele, que já são crentes. Depois, quando ele diz que aquele que não dá fruto, o Pai corta, e aquele que dá fruto, o Pai poda, nós temos um problema aí de tradução. A palavra corta é a mesma palavra grega para duas ações diferentes, ou cortar ou levantar. E aí, quem não dá fruto, o Pai corta ou o Pai levanta? É a mesma palavra. Na língua grega, a mesma palavra. E aí? Já lido já com vocês. E depois, olha que interessante, veja comigo como não é um texto sobre perda de salvação, mas é um texto sobre glorificação do Pai e tudo mais. Versículo 8, no versículo 8 ele diz, quem dá muito fruto, o Pai é mais glorificado. Estou citando de cabeça, não é isso, nessas palavras. No versículo 11 ele diz que quem dá fruto, para que haja alegria.
E ele fala que a minha alegria seja completa. Então está falando de Jesus se alegrar com os discípulos. Versículo 11. E finalmente, versículos 12 e 13, diz que o que ele quer trazer para as pessoas é uma perspectiva de amor. Ou seja, o que Jesus quer aqui é uma vida de plenitude no Senhor e uma vida que dê frutos que glorifique o Pai. E se Deus chamou a gente para dar frutos, eu quero então lidar com vocês agora sim, trazer a ideia de como que uma videira era cultivada na época de Jesus. As videiras na época de Jesus, elas cresciam em duas direções. Ou ela crescia em cima das estacas, que nem tem hoje, e eles deixavam também um pouco de ramos no solo, para ele pegar nutrientes, criar raízes ali e tudo mais. Só que acontecia que muitas vezes aqueles ramos que estavam mais ao sol, eles davam mais frutos, e os ramos que estavam no solo, porque estavam no solo, davam menos fruto. Quem tem planta sabe que se você tiver uma árvore na sombra, ela quase não dá flor, e quando ela não dá flor, ela não dá fruto. A gente está vivendo na roça agora, né? Tem que saber essas coisas, né, Daniel? Né, Cassiano? Mas olha que interessante. Quando o ramo dava fruto, na época do Novo Testamento, o agricultor ia lá, colhia os frutos e podava o ramo, cortava, deixava ele limpo. E quando o ramo estava embaixo e não dava fruto, sabe o que ele fazia? Ele mantinha o ramo, mas ele levantava o ramo. Isso está num texto de um homem chamado Plínio, que no Império Romano escreve sobre a natureza e escreve sobre como cultivar uma videira. Século III. E veja, então provavelmente Jesus está dizendo o seguinte: quem não dá fruto, sabe o que o Pai faz? O Pai levanta, coloca no sol, para quê? Para que dê fruto. Então o que Jesus quer aqui é que todos os crentes deem frutos. Essa é a ideia dele aqui. E é isso que eu quero lidar com vocês agora, entrar no texto. Não é nada longo, mas há coisas muito importantes aqui. Eu quero lidar então com essa frase. Já que Jesus quer dar frutos, ele diz, aqui essa frase, versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim nada podeis fazer. E eu quero rapidamente lidar com essa frase, começando pelo sem mim. Sem mim. Está lá? Sem mim. Rapidinho você, hein? Você foi adiantado, está lá atrás essa frase lá. Era agora a hora, seu Kevin. Não. Sem mim. Turma, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo o seguinte, olha, observa aqui. A vida cristã, ela depende de um relacionamento. Turma, sem mim. As palavras de Jesus que são absolutas. Ele está dizendo que só existe dois tipos de cristãos aqui. Ele está falando com os 11 discípulos. Nem Judas está mais lá. Só tem dois tipos de crentes: os que estão caminhando com Jesus e os que não estão. Só esses dois. E só dá fruto quem está com Jesus. Ou seja, sabe o seu dia a dia, como você lida com a sua família, que nem está aqui hoje, talvez só de manhã. Hoje sou eu que estou sofrendo. Um beijão para a turma lá de casa. Tirei um sarro de você hoje. Eu fiquei lá cantando sozinho hoje. Sabe o jeito que a gente lida com a nossa família? Sabe o jeito que a gente trabalha? O jeito que a gente lida com os outros, com os filhos, com o funcionário? Ou a gente lida nessas coisas do dia a dia, estando com Jesus ao lado? Ou a gente lida com isso à parte de Jesus,
com Jesus longe. Até porque o ponto dessa passagem como todo está no verbo permanecer. Dá uma olhada comigo aí, versículo 2. Todo ramo que estando em mim, a ideia de permanecer. Versículo 4, permaneçam em mim, aí eu permanecerei. Depois ele fala, se não permanecerem em mim. Versículo 6, se alguém não permanecer em mim. Versículo 7, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês. Enfim, esse verbo aqui, ele aparece 7 vezes em 6 versículos. Desculpa, 6 vezes em 7 versículos. Ou seja, está dizendo de algo que é constante. Está junto com Jesus. A ilustração é uma planta com galhos. O que Jesus então quer de nós, turma, é que antes de ter uma boa, uma profunda teologia, uma vida correta, antes da gente sair para discipular, para evangelizar, antes e acima de qualquer outra coisa, o que Jesus quer de nós, isso é importante, é uma amizade, uma comunhão, um diálogo, uma vida ao lado de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Porque se a gente não priorizar uma aproximação em oração, em compreensão de quem Jesus é, na nossa vida, olha lá, a nossa igreja ou quem quer que seja pode ter a melhor teologia, pode ter o melhor espaço, pode ter um super programa de evangelização de 5 pontos, pode ter reunião de homens, de mulheres, reunião de criança, de adolescente, de jovens de 23 anos e meio até 28 e 30 dias. Mas a realidade, se a gente não tiver uma relação pessoal de comunhão e uma relação comunitária com Jesus, não dá. Sabe por quê, turma? A gente consegue esmagar as pessoas com teologia. Consegue. Eu sei fazer isso como ninguém. A gente consegue pegar o texto bíblico e a gente chamava antigamente isso de biblaço. Sabe o que é um biblaço? Meu camarada aqui, isso até, para esse tipo de Bíblia tem que ter porte de arma, né? Biblaço, o camarada vem e pem na orelha do indivíduo. Isso é chamado biblaço. Gente, isso é teologia que a gente faz às vezes. A gente pega para esmagar alguém e fala, está escrito. A gente consegue manipular as pessoas assim. Só que eu quero ver alguém esmagar alguém agindo como Jesus agia. Aí eu quero ver. Olha, Jesus ofendia as pessoas às vezes, que digam os fariseus. Jesus foi perseguido, morreu e tudo mais. Mas Jesus fez isso dentro de um contexto ainda de amor. Veja, eu sempre cito essa frase. O pior ser humano que já existiu, que aprontou com Jesus, saiu e traiu. Quando chega, dá um beijo em Jesus para que Jesus seja preso. Jesus olha para ele e essas são as últimas palavras que Jesus dirige a Judas no Novo Testamento. E ele fala essas palavras, olha lá. Amigo, aqui vieste. Amigo, o que você está fazendo aqui? Sem ironia, sem sarcasmo. Fala, querido, o que você está fazendo? Esse é o Jesus que a gente segue. E vamos ser honestos aqui. A história dessa igreja de 15 anos é uma história muito mais próxima de uma igreja que colocou a teologia na frente de Jesus do que o contrário. E eu sou pastor da igreja e admito isso. Infelizmente foi assim. Mas o texto quer que a gente frutifique. E eu quero trazer para vocês então uma ilustração de como que a gente tem lidado com Jesus, e depois você me ajuda, de como que a gente deveria lidar com Jesus. E para trazer como a gente tem lidado com Jesus, eu quero falar de 2 gerações aqui. A turminha da manhã já sabe. Tem a geração do Guarizo, do Cassiano, do Flávio, Ademir, André.
essa geração vai entender o que eu estou dizendo, depois tem a geração do resto. Né? Eu não vou falar nada, já te zoei muito hoje. Não? Guarizão, veja lá, veja comigo, Ademir, fala aí para mim. Você está com um problema lá na sua casa, quebrou alguma coisa. Você está com um problema no seu carro. Você está com um cheirinho no sovaco. Você está com mau hálito. O que você faz? O que você pega e busca lá na sua casa? Fala para mim. Não sabe? Não é possível, Cassiano. Cassiano, vê se eu estou certo. É ou não é? É ou não é? Cara, WD. E funciona, olha lá. Assinou embaixo da geração do Ademir aí. WD 40. Sovaco, mau hálito. Uma vez o irmão da igreja fez uma cirurgia, a gente falou, nossa, poxa, o médico não precisava ter feito tudo isso, era só abrir e passar WD, fechava. O pessoal é mau aqui. WD. O que é o WD? Você está com um problema, você fala, não sei o que fazer. Você fala, querida, cadê o WD? Ah, está lá embaixo. Você pega lá, resolveu, está lá, guarda lá o WD. Quando você precisar, você vai lá e pega de novo. Não é assim? Se você não sabe o que é WD, precisamos conversar. Da nossa geração, né? Os mais novos, tudo bem. E os mais novos fazem o quê? Quando você que é mais novo, não sabe o que fazer, eu estou gripado. O que vocês procuram? Fala para mim. Qual que é o WD de vocês? Qual é? E agora? Está acontecendo alguma coisa. O que eu faço? Onde que é? Os mais novos, fala para mim. Onde? No Google. Olha que interessante. O Google é o WD da geração mais nova. E aí o que você faz? Já descobri, não? Já sei que eu tenho. Não. Normalmente é grave, no Google é grave. E aí beleza, você viu que tem, sabe que vai morrer, tá bom. E aí, segue sua vida, até que aparece uma outra espinha, você fala, meu Deus, vai lá no Google de novo, fala, é mais uma, então, e aí segue, a vida. Turma, é isso que a gente faz com Jesus. Vai levando a nossa vida, dá algum problema, você fala, querida, Jesus, vamos orar. Senhor, ajuda. Passou o problema, você vai lá, guarda no armário, só vai lembrar no dia que tiver com mau hálito de novo. Que tiver com a ferramenta emperrada lá. Aí, vai lá, usa, resolveu, guarda lá no armário de novo. Turma, o que o texto está propondo para a gente aqui é que se Jesus for assim para a gente, não serve. Não é isso que Ele quer de nós. E o que Ele quer de nós? E eu tenho visto isso no Palavra da Vida eventualmente. Mais 10 minutinhos, tá, turma? Aguenta mais 10 minutos aí. Alguns anos atrás tinha uma mãe, já idosa, que ia com uma filha de meia idade, todo dia no lago, todo dia. Essa filha tinha algum problema mental mais severo. Ela não conseguia funcionar, provavelmente, na vida. Morava com a mãe já idosa. Acho que mora lá ainda. Espero que sejam vivas ainda. Mas nunca mais vi fazendo assim. Mas você passava no lago às vezes 9, 10 horas da manhã e elas estavam assim. E o Daniel vai me ajudar aqui. Daniel, vem cá. E andando assim devagarinho, obrigado, querido. Se uma tropeçava, a outra estava lá. As duas iam no mesmo ritmo. Seguramente, uma delas conseguia caminhar mais rápido que a outra. Mas para ir assim, tinham que ir as duas.
caminhando, conversando, uma mãe extremamente paciente. Imagino décadas de cuidado com aquela filha. O que o texto está propondo para a gente hoje, irmãos, é que na nossa vida, Jesus não seja isso daqui, que eu acesso quando eu preciso. Que Jesus seja um relacionamento em que eu vou todos os dias no ritmo que Ele ditar, braço com braço, e Ele vai me guiando, e eu vou lá junto dEle, nas coisas que eu preciso fazer. E se alguma coisa surge, eu sei como Ele agiria e estou ali do lado dEle e vou fazer do jeito que Ele faria. Nesse relacionamento, nessa conversa, nesse caminhar lado a lado. Sem mim, a vida cristã é um relacionamento. Agora os outros pontos são bem mais rápidos, tá bom? Fiquem tranquilos. Sem mim, diz o texto. E nós vimos então que a vida cristã, ela não é sobre buscar quem eu preciso de vez em quando. Ela é sobre um relacionamento lado a lado, o tempo todo, permanecer, permanecer, permanecer. Mas o texto continua: sem mim nada podeis. E eu quero falar um pouquinho sobre o nada podeis. Jesus usa palavras muito fortes aqui nesse texto de João. Nada significa nada. E podeis, ele usa o verbo para alguém que quer realizar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, que você pode, consegue fazer. Ele está dizendo o seguinte: sem mim vocês não têm capacidade de fazer nada. O que ele quer dizer com isso? Que você não faz nada na vida? Sabe o que ele quer dizer? Com sem mim nada podeis, é que sem esse relacionamento, nada do que eu faço tem valor. É isso que ele está dizendo aqui. Nada do que eu faço tem valor. Nada do que eu faço é de fato levado em conta como fruto. Qualquer ação que a gente fizer não conta. Se for para um Jesus assim, não vale. Tem gente fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas que nunca teve um relacionamento lado a lado com Jesus. E a pergunta é: para quê? Nenhuma organização, nenhuma igreja tem valor se não viver uma vida de dependência a esse Jesus. E olha que interessante, Jesus usa a palavra podeis no plural. Ele está falando com um grupo, ele não está falando só com um indivíduo. Nenhuma igreja pode ser de fato uma igreja que é considerada de valor se ela não está nesse relacionamento de lado a lado com Jesus. Porque, gente, vamos ser honestos, o que tem de igreja cheia de programação, um monte. É reunião de junior, pré-teen, pós-teen, né? Teen, jovens, homens, mulheres, tudo bem. Mas tudo que a igreja faz é programa, programa, programa. E aí a gente faz a pergunta: ok, nessa igreja com tanta programação, com tanta teologia, me fala um irmão que é parecido com Jesus, que você fala, é Jesus na nossa igreja. E aí os irmãos vão buscar gente de outra igreja. É assim. Porque frutos, eles surgem de um modelo de relacionamento, eu percebendo como que Jesus atua. Não de um papel que eu li, de teologia ou qualquer outra coisa. Recentemente encontrei algumas pessoas que, inclusive, já frequentaram a nossa igreja antes de eu ser pastor. E eles disseram: oh, Pedro, que legal, como bom vê-lo, tudo bem então. E aí eles falaram que tinham saído da igreja que estavam. E aí fomos para a igreja tal. Falei: legal. Não fiz grandes comentários. Ok,
Ah, a gente foi para a igreja tal, tá bom. Ah, pastor, é porque lá a música é muito boa. Não é errado. Eles podiam ter dito, a palavra é muito boa. Ótimo. A comunhão é muito boa. Legal. Tudo isso é bom. Música boa, comunhão boa, palavra boa. O prédio bonito. Eu não sei. Mas o ponto de Jesus é que isso não é uma comunidade com homens e mulheres que caminham ao lado de Jesus. Desculpa, música boa, eu vou assistir o show do Armin Sater, que eu ganho mais. Porque esse não é o ponto. E olha que interessante, para terminar esse ponto aqui. Quando Jesus menciona frutos podres, em Mateus capítulo 7, falando de falsos profetas e falsos mestres, ele vai mencionar que essas pessoas, o que elas têm para entregar para Jesus é um monte de coisa que eles podem fazer. Olha que interessante. Mateus 7:22 diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Olha o que eu faço, olha o que eu faço, olha o que eu faço, está vendo? Não sou teu. E Jesus responde: então lhes direi claramente, nunca os conheci. O ponto não é o que vocês fazem, mas com quem vocês andam. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O fruto que se fala aqui em Mateus 7 é um de santidade, alguém que aprende a ser santo ao lado de Jesus. Quando Jesus diz então nada podeis, ele está dizendo que sem esse relacionamento nada conta, nada é levado em conta. E eu quero terminar então falando nada podeis fazer. E falar rapidamente do fazer. Gente, fazer é importante, mas fazer tem que ser importante quando é uma consequência. Olha que interessante no texto: sem mim nada podeis fazer. Fazer vem por último. Jesus está preocupado com realizações. Não é errado evangelizar, discipular e tudo mais, mas desde que essas coisas sejam colocadas no seu devido lugar. E o devido lugar dessas ações é quando elas são fruto de um caminhar com Jesus. Não de uma vida que acessa Jesus quando precisa. Jesus quer frutos. Não é errado ter frutos, ter realizações, fazer coisas. Mas isso não pode ser um fim em si mesmo. E na nossa conversa de presbitério essa semana, eu fiz uma pergunta para o Daniel, que é uma pergunta que mexe comigo, e eu falei para ele: mano, que a gente se trata assim, né? Reunião de presbitério é mano, quais são os homens que você conviveu ou conhece que são parecidos com Jesus? Ele citou uns 2 ou 3, eu citei um, que eu conheci, um pastor lá de Londres, uma igreja de 30 pessoas. O máximo da igreja dele é isso daqui. Hoje nós estamos com aqui 1/4 da igreja. O máximo que ele tinha na igreja era isso. E não com tanta criança. E sabe o que nos chamou a atenção? Esses homens que são parecidos com Jesus, ele tem 2 características importantes. Primeiro, são homens de uma vida de dedicação, de fato, à contemplação, à meditação, à oração, a pensar a vida com Jesus. Homens de poucas atividades. Não é pastor de mega igreja. E a segunda característica, são pastores, nesse caso todos eram pastores, mas são homens que amam profundamente os outros. Tem um amor que você fala: uau, como esse cara consegue? E olha que interessante, nenhum deles tem uma teologia tão redondinha quanto a que nós temos aqui. Todos eles escapam do que a gente fala:
Veja, nós queremos manter a boa teologia, mas desde que ela esteja no lugar certo. Duvido que, se você pensar, quem é o homem mais parecido com Jesus que você conhece? Duvido que você vai pensar algum treteiro de internet. Duvido. Porque normalmente são as pessoas que fazem menos barulho. Aliás, se a gente pegasse a agenda desse homem que eu conheci, a agenda dele, ela é infinitamente menos cheia do que a minha. E do que a de vários pastores. Só que aquele homem era Jesus na terra. Posso dizer para vocês, do que eu vi, eu fiquei assustado. Falei, meu Deus, quase tirei as sandálias na igreja. Falei, esse lugar é santo. Mas eu não estava de sandália. Fazer é importante, desde que seja uma consequência do ser. Sem mim, a vida cristã é um relacionamento, um caminhar junto. Nada podeis, sem um relacionamento nada vale, nada tem valor, nada é levado em conta. Fazer, realizações são consequência, não um objeto em si mesmas. E eu quero terminar então fazendo uma aplicação à nossa igreja, uma breve aplicação através de duas histórias que eu vou contar para vocês. Irmãos, se eu perguntar para cada um que conhece a nossa igreja aqui, o que a nossa igreja precisa? Muitos diriam, talvez, a nossa igreja precisa de mais músicos. Talvez seja verdade. A nossa igreja precisa de mais líderes. Seguramente é verdade. A nossa igreja precisa de mais. Eu vou falar o que eu acho como pastor da igreja. O que a nossa igreja precisa não é de mais, é de que pelo menos um comece essa jornada de caminhar lado a lado com Jesus. Pelo menos um, e eu quero contar duas histórias a respeito disso agora. Primeira, preparando esse sermão, eu dei um intervalinho na sexta-feira. Sexta-feira é o dia que eu tiro para preparar o sermão. Dessa vez foi até mais rápido do que eu imaginava. Também depois de pensar tantas semanas. Eu desci lá embaixo para dar um intervalinho, pensar um pouquinho, orar. E foi no meu limoeiro, que eu tenho já há alguns anos. Está cheio de fruto, cara, que lindo. Como Deus me abençoou com aquele limão. O limão mais gostoso que eu comi na vida já, se é que é possível dizer isso, vem na minha árvore lá de casa. Mas eu desci lá e, pensando tal, decidi fazer uma maluquice, né? Eu falei, eu vou olhar o limão por outro ângulo, e eu fiz assim, abaixei assim. Quem visse a cena fala, nossa, Pedro enlouqueceu mesmo, né? Calma, faltam alguns anos ainda. Mas ao olhar lá por baixo do limoeiro, eu vi algo que eu nunca tinha visto. Eu tirei 2 limões, quase apodrecendo, e eu que olho cada um. Amarelinho, sabe? Usamos hoje, então ainda estavam bons. Porque quando o galho está ligado à videira, é assim, às vezes dá fruto que Deus vê, mas a gente não. Mas dá fruto. 2 limões, parecia laranja, grandes, e está lá dando fruto. O fruto não precisa ser visto por nós, ele precisa ser visto por Deus, porque Deus olha o todo. E o que eu quero para a nossa igreja está na segunda história aqui. Sabe, na classe, eu nunca fui esse, eu sempre fui da turma do Flávio, lá do fundão, do Ademir. Mas sabe, na classe que está lá a professora dos pequenininhos, vai dar aula, e ela fala assim, quem que vai poder, quem vai querer apagar a lousa da tia? Não sei se fala tia ou da pro, né? Quem que vai querer? E aí sempre tem um que fala, eu. Ou então, quem que vai apontar o lápis? Não sei o que. Eu. Sempre tem um, né? Eu não era isso. Você era, Flávio? Não, eu também não. Quem que quer? Eu não quero. Não sei quem quer. Eu não era isso. Não era.
Mas eu quero trazer para vocês hoje a minha oração para a nossa igreja. Se Jesus chegar aqui hoje e disser: quem que quer desse grupo de 100 e poucas pessoas que nós temos, se aquele único, se for o único, espero que não, mas se tiver que ser um, quem é desse grupo aqui que vai querer, a partir de agora, andar no meu ritmo, juntinho comigo? Quem que vai querer? Dessa vez eu quero falar: eu, me escolhe, me escolhe. E sabe como que uma igreja muda? Mano, vem comigo de novo. Pode vir, Aninha. Não? Tô com vergonha também, tô com vergonha. Davi, me ajuda aqui, Jesus. É quando a gente vai andando e vai no mesmo ritmo, vai lá devagarinho junto com Jesus, e é louco e fala: posso chegar? Pode. E aí vão andando todo mundo. E aí vem mais um, e vem outro. E vai chegando mais um, e chega outro, e é assim que uma igreja muda. E quando ela muda o seu bairro, ela muda a sua cidade, ela muda o país e ela muda o mundo, que é o que aconteceu com aqueles apóstolos. Sem mim, nada podeis fazer. A nossa vida é um relacionamento. Se não for partir de um relacionamento, não vale. E para a gente fazer, tem que passar por esse processo da caminhada primeiro. É isso que eu quero para mim e para a nossa igreja nos próximos 15 anos. Vamos orar. Senhor, obrigado. O Senhor é o Deus tão bom e cuida de nós de uma forma tão especial. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe a essa igreja. Obrigado por cada um que ficou. Muito obrigado por cada um que saiu. Tanto o ficar quanto o sair são frutos da sua graça. Mas nós que estamos aqui hoje, o que eu te peço é: Senhor, anda ao nosso lado. Nos reaproxima do Senhor. Estende o seu braço para que a gente ande junto. E se o Senhor tem alguém para escolher aqui, Senhor, eis-me aqui. E que essa minha oração seja a oração de todos aqui hoje. Gente que quer caminhar do seu lado, sem se desviar, no seu ritmo, para que venham muitos e muitos anos de frutos. Frutos tantos que a gente até não perceba que eles estão lá. Esse é o meu pedido para essa igreja. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom demais. Se você for abençoado e começar a dar fruto, não precisa nem falar. Se quiser andar com Jesus, não precisa nem me falar. A gente vai saber. A gente vai saber. Pegue seu boletim, rapidamente alguns avisos. Peço perdão pelo horário, mas aniversário tem essas coisas. O sermão está um pouco maior do que a média hoje. Deu tudo certo na gravação, Guinho? Caiu ou não? Olha que legal, hein? Que legal. Uma alegria estar com vocês aqui, a turminha de casa aí. Se Deus quiser, estaremos juntos em breve, tá bom? Dá uma olhadinha aqui nos avisos. Só lembrando no item 1 aqui, item D, se você um dia tiver com algum sintoma, agora que a gente está voltando, por gentileza, fique em casa. Não, mas é só uma gripe e tudo mais, fique em casa. Mesmo se for gripe, o que for. A gente espera que não seja nada, né? Mas é só um cuidado além dos que nós já tomamos aqui na igreja. Item 3 aqui, por gentileza, aqui na parte interna do boletim. Nós temos tido agora a perspectiva de termos 2 reuniões no domingo, porque nós não gostaríamos de que ninguém ficasse de fora. Então, me dá depois um toque, né? Você está de casa também, que participou hoje de manhã.
me dá um toque se está sendo bom, esses dois, assim, 2 reuniões, não vai ser nesse horário, tá? Esse horário hoje foi mais cedo para a gente tirar a foto. Então deve ser às 6 horas, a reunião da noite. Então, das 6 às 7 e de manhã das 10 às 11. Então, é uma probabilidade. Aí nós vamos conversar ainda, ou faz tudo de tarde, enfim. Né? Nós temos que acertar, mas eu gostaria de ouvir a igreja nesse sentido, tá bom? No sábado, item 4, vai ter reunião de jovens e reunião de adolescentes. O formato, se vai ser presencial, se vai ser online e tal, a gente avisa durante a semana. Se for presencial, vai ser legal, né, mano? Vai. Já sabemos que nós vamos fazer na próxima aqui. Se for essa, nossa, vai ser demais, demais, demais. Inesquecível, como sempre, como sempre. Legal. Item 5, conforme a gente voltar, a gente vai reorganizar vários departamentos. Então, item 6 já foi de manhã. Item 7, olha lá, turma, por que tem essa mãozinha na máscara? Vocês imaginam ou não? Por que tem a mãozinha na máscara? Tá vendo a mãozinha? Ah, porque o Pedro gosta de reggae, né? Parece uma mãozinha de reggae. Assim. Também. 15 anos também. Só isso. Só isso. Olha o item 7 aí. Turma, nós adquirimos um painel gigante, de 2 por 1 e pouco. Enorme. E nós vamos fazer uma arte juntos aqui na igreja. O painel não chegou ainda. E aí cada família vai ter um espacinho ali, eu vou dar as orientações, você vai escrever, vai assinar e vai colocar sua mão ali com cores e tudo mais. E isso vai marcar os 15 anos da nossa igreja. Todo mundo está frequentando a igreja. Todo mundo, né? Todo mundo. Então, mano, eu separo metade do painel para sua família. Metade para sua, metade para o Aron e depois compra um segundo para a igreja. Não? E aí vai ser muito legal. A gente vai fazer isso, depois vai invernizar. Tem todo um esqueminha que a gente está preparando lá em casa. Enfim, vai ficar bom demais. E tem que ver com a máscara que vocês ganharam hoje de brinde, tá bom? Tem máscara ali sobrando, pode levar. A gente fez para os irmãos da igreja. Se não quiser levar, eu distribuo para os irmãos que não puderam vir hoje. Fica de brinde para eles também. Outra coisa, a florzinha pode levar. Não é para ficar nenhuma florzinha na igreja, tá bom? Então eu vou levar mais uma lá para casa. E aí vocês levam. Tem umas florzinhas a mais ali, tá bom? Para vocês, para as meninas. Pode pegar lá, fica à vontade aí. Não é para ficar flor na igreja. Ficar flor na igreja vai morrer. Então é um brindezinho também de coração para você plantar e alegrar a sua vida ali, tá bom? Então todo mundo ganhou máscara, vocês estão visitando, são muito bem-vindos, tá bom? Eu não imagino que você já passou para aguentar o Cassiano, mas a gente vai orar por vocês, né? O seu irmão, eu não lembro o seu nome. Tiagão, você representa o meu maior pesadelo. Vou explicar, calma. Você já pensou, é que no meu caso era minha irmã mais nova. Se ela ficasse maior que eu, rapaz, eu ia apanhar tanto. Porque, né, quando eu fui maior a vida toda, né? Então, pega leve com o Cassiano, um amigão nosso, tá bom? Então, muito bem-vindos aqui. Vocês três são muito queridos já. Já é uma família muito querida de vocês, tá bom? Deus abençoe muito. Legal. Então, pega a máscara para vocês, leva lembrança da igreja. E é uma alegria. Gente, eu vou orar para encerrar. Como é legal ver vocês, que gostoso. Se eu pudesse, eu dar um abraço apertado em cada um, mas assim que eu tomar a vacina, se prepara. Já vem, porque eu vou pegar um a um e quebrar os ossos, porque é o mínimo que a gente pode fazer. Saudade disso. Gente, não abraço meus pais faz tempo, nossa, não está certo. Eles tomaram vacina, quase que eu pego os velhinhos essa semana, quase, né? Se estiverem assistindo aí, eles vão fugir de mim agora. Eu vou orar então. Que especial ter vocês aqui. Se Deus quiser, aos poucos a gente vai voltar ao normal. Pode ser que venha uma terceira onda, a gente para de novo, faz parte. Mas se Deus quiser, o tempo que a gente estiver juntos aqui vai ser sempre uma alegria. Oremos então. Senhor, muito obrigado por esse culto. O Senhor é tão bom. Obrigado porque o Senhor me trouxe aqui, trouxe os meus irmãos aqui. E eu te peço, Senhor, nos despeça em paz, mas com essa perspectiva de que nós queremos, Senhor, caminhar ao seu lado o tempo todo
e fazendo aquilo que o Senhor tem para nós junto com Cristo. Esse é o meu pedido para mim e para os meus irmãos para essa semana, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, uma alegria enorme estar com os irmãos. Valeu.